Bora ver aqui o mangá de Yu-Gi-Oh! Zexal tem uma gostosa surpresa. Agora eu estou esperando. Agora eu estou esperando, você sabe o que, né? Bora lá. Cara, que difícil! Os números XYZ são todos inteiros, então não consigo pensar em nenhuma piada pra fazer. Calma, sem me xingar pelo trocadilho com matemática. Sejamos racionais e positivos. Eu entendi. Reage ao Dom Racionais e Lorenzo do positivos. Crono. Valeu, João. Racionais e positivos? Eu entendi, tá? Piada apenas pra quem Pra tem quem ensino não médio. sabe, todos os mangás de Yu-Gi-Oh! Pós-série original saíram depois dos animes, trazendo sempre histórias bem diferentes. Aqui no canal já tem vídeo pro mangá de GX, Acho que a gente já viu, inclusive, tá no canal secundário, talvez? em que o Chess era o personagem mais importante, e também pro mangá de 5Ds, em que deixaram subentendido Que esse eu não sei se a gente viu. que alienígenas Eu acho que sim. do passado espalharam os monstros de duelo pelo mundo. Então, sim, o mangá de Zexal também vai inventar algumas maluquices próprias dele. Mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Shin Yoshida foi o roteirista das duas versões, começando as duas praticamente ao mesmo tempo. Mas, como o mangá demorava muito mais entre cada capítulo, ele pôde aproveitar a chance para trabalhar melhor alguns conceitos que iam sendo abandonados na versão animada. Esse mangá é essencialmente uma releitura só do Zexal 1, que dizem as más línguas tinha uma audiência tão baixa que foi o que levou àquela mudança brusca no meio da série. Então não espere ver nada sobre aliens de outra dimensão, papinho de reencarnações ou metáforas religiosas. Eles até acabam tendo uma vilã final que reutiliza algumas dessas ideias, mas é num contexto completamente diferente, que inclusive tapa alguns buracos e dúvidas deixadas pelo anime, o que então já é uma ótima justificativa para querer ler o mangá mesmo já tendo visto a série. Ter 100 desses XYZ numerados deu uma liberdade enorme pro Yoshida inventar o que ele quisesse no anime, mas o conceito por trás dessas cartas ele só conseguiu aproveitar mesmo aqui no mangá, trazendo uma justificativa um pouco diferente do que o anime tentou explicar, mas que ainda assim se encaixa muito bem na proposta original pro universo de Zexal. Não à toa o Takahashi elogiava tanto esse cara, tendo inclusive um comentário dele nas notas de produção desse mangá, falando que Yoshida já trabalhava há tanto tempo com Yu-Gi-Oh! Que pós a saída do Takahashi em 5Ds, o Yoshida se tornou mais importante do que o próprio autor original para essa obra. Cara, então ele podia continuar espiritualmente, né? O trabalho. Porque o cara tem a bênção do autor original. O cara trabalhou em tudo. O cara disse que o Zexal no mangá tinha o melhor escritor e o melhor artista. Né? Fora ele mesmo, né? Foda que japonês tende a se respeitar muito e tal. O cara morreu, não pode continuar sem ele. O negócio era dele. Mas, mano, dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá, porque tá com a bênção, entendeu? Tá com a benção, então deixa o cara continuar, mas deixa o cara continuar o negócio e fazer um mangá arte. Sem, tipo, ai, preciso vender cartinha. Deixa o cara fazer o mangá, pelo menos o primeiro, do jeito que uma homenagem ao Takahashi. Entendeu? Uma forma de continuar Yu-Gi-Oh! Trazendo coisas do conceito original, alguns jogos diferentes, brincar com tudo que torna Yu-Gi-Oh! Do Takahashi e Yu-Gi-Oh! Do Takahashi. Ele continua trabalhando em mangá ainda? Eu tô falando assim, pelo menos uma nova série. Tem o Rush Duel, né? Mas não teve o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Esse que é o ponto. Enfim, os mangás spin-offs de Yu-Gi-Oh! Manos, Geralmente não são olha lá isso grande aqui. coisa. Tudo bem, esse tipo de protetor aqui é normal em vários animes e mangás e tal. Mas essa outra giromba aqui não, cara. Mas que porra indecente é essa, cara? Atenção num negócio. Mano, que indecência, cara. Sério mesmo, olha isso. Não, isso aqui já tá demais. De quem foi a ideia? Medo. Olha isso.
Eles valem mesmo pela curiosidade de ver esses universos alternativos de uma mesma história. Dito isso, eu acho que o Zexal talvez seja o melhor entre os 3 primeiros, justamente por ter envolvimento direto de alguém que sabe trabalhar com Yu-Gi-Oh! Opa, vou me interromper rapidinho só pra falar aqui, eu ativei o clube de membros aqui no canal. Se você quiser um ícone bonitinho no seu nome, destacar seu comentário, você pode ter tudo isso por um precinho meramente simbólico. Agora, se você gostar muito desse vídeo aqui, o LivePix continua funcionando. Lá sim, você pode mandar o valor que você quiser e ainda deixar uma mensagem para eu ler. Agradeço demais o apoio de todos vocês. O mais importante é sempre a sua presença e confiança no que eu faço. Então, valeu! Apesar de tudo que eu acabei de falar sobre recontar as coisas de um jeito diferente, o primeiro volume do mangá é literalmente igual ao anime. Eles só redesenharam nessa diagramação de mangá cena por cena dos primeiros episódios. Tem o Yuma acordando daquele sonho em que ele encontra o portão demoníaco, depois ele vai com a turma pra escola, vê o Tetsu perdendo pro Shark, decide enfrentar o Shark também, pra no meio do duelo se encontrar com o Astral, ver os números pela primeira vez. É tudo igualzinho. Então eu recomendo que você veja ou reveja o meu vídeo sobre o anime, caso queira saber mais detalhes da proposta inicial. Eu vi os primeiros episódios de Zexal, eu dropei. Não aguentei não curti muito não. Dessa obra. O máximo de diferenças que a gente tem por enquanto são alguns pequenos detalhes aqui e ali, mas nada de maneira realmente relevante. Alguns dos monstros que aparecem vão ser diferentes. Talvez no mangá seja melhor porque é mais dinâmico, né? Que vai estar usando um colar com o símbolo dos Baryons, mas que é só um acessório, simplesmente um easter egg sem significado. As coisas começam a mudar mesmo com a chegada do Kaito na história. O personagem é apresentado essencialmente da mesma forma, só que muito mais direto e resumido. Já mostram que o Haruto é uma criança com poderes especiais, e que isso de alguma forma deixa ele doente. Por isso, o Kaito é manipulado pelo Heartland a caçar os 100 números, sob a promessa de que isso salvaria o irmão de alguma forma. O duelo contra o Yuma vai ter uma outra carta diferente, mas segue idêntico ao do anime, sendo também interrompido na metade quando o irmãozinho tem um piripaque por causa de toda a energia. Então o Kaito larga tudo pra ir cuidar dele. E aí rola o momento de inflexão do mangá, porque ao contrário do anime, o Kaito não vai sair do lado do irmão até ele melhorar. Só que aí o Heartland não vai pausar a busca dele pelos números só por causa disso, né? Então a partir do capítulo 10, ele traz 3 novos... Zex é um dos que tem o pior começo, mas é o que mais melhora com o tempo. Mas tem muitos problemas que se mantêm, escolhas muito merdas, que isso? Number Hunters. E daí pra frente o efeito borboleta toma conta das coisas e a história vai ficando cada vez mais diferente. Depois de testemunhar o quão forte o Kaito é, a turma chega à conclusão de que os outros Number Hunters... O cabelo do Yuma, né? O cabelo dele é muito merda, gente, desculpa. Eles só podem ser ainda mais... O cabelo de todo mundo nesse aqui é meio merda, mas o dele é especialmente merda. ...fortes do que ele. Então, pra se opor a isso, os amigos formam o Clube dos Números. Essencialmente um Super Sentai de baixo orçamento, com direito a uniformezinhos e tudo. Porque o desenhista do mangá achava um desperdício ter esse monte de personagem, com designs variados e que nunca faziam nada. Então é legal a produção ter deixado o cara ser feliz, desenhando o que queria, dando mais utilidade pra eles. Mas vocês nem imaginam quais serão as consequências disso. Aguardem. Ah, e eu falei Sentai de baixo orçamento só pra zoar eles mesmo. Porque com todo o dinheiro da família riquíssima da Cat, a turma tem uma base ultra tecnológica pra ficar detectando quando o número X aparecer por aí. E aí eles são direcionados nessas missões de recuperação. E eles vão de helicóptero e tudo mais o que o dinheiro dessa herdeira permitir. Se algum dia você já teve a curiosidade de ver a lista dos 100 números de Zexal, talvez você tenha se perguntado por que o número 50 é um navio feito de milho. É porque o primeiro dos novos Number Hunters é o Capitão Milho. O duelo é certamente um dos de Yu-Gi-Oh! Não tem nada de interessante a ser comentado, mas esse personagem traz a primeira das novas ideias interessantes do Yoshida. No século XVIII existia
permitia muito transporte de milho entre as Américas e o Japão. Mas um desses navios foi atacado por piratas. Então o nosso vilão da vez foi comido por um deles. Porque sim, o Capitão Milho era o milho em si, não o capitão do navio que morreu no ataque. Parabéns pela criatividade, porque não ironicamente foi uma ideia muito boa, já que um dos grãos desse milho ficou preso no relógio de bolso do pirata e por isso viveu todas as aventuras ao lado dele. Então, séculos no futuro, o Dr. Faker usou esse objeto carregado de memórias para criar um duelista que se contrapusesse ao Astral. Isso é claramente alguma ideia que o autor descartou dos planos do anime, mas é um negócio que conceitualmente faz mais sentido do que deveria. Infelizmente, o Capitão Milho por si só não é nada demais e ele explode no final do duelo, fazendo... É milho negro porque no Japão esse milho se chama Pérola Negra, é uma referência a Piratas do Caribe? Pode ser. chover pipoca por toda a cidade. É meio mórbido, né? O segundo duelo é contra o Thunder Spark, o mascote da montanha-russa do parque de diversões da cidade. Por isso, ele propõe um Speed Duel contra o Yuma. Speed de 5Ds, não do Duel Links. A ideia por trás desse personagem é complementar ao anterior, sendo mais uma vez uma criação artificial, mas que agora tentava simular sentimentos de verdade. Então o drama acaba sendo o Yuma ter vencido o duelo e querer apertar a mão do mascote por ter se divertido muito na montanha-russa, o que faz o cara literalmente morrer de alegria, porque tudo o que o mascote sempre quis foi interagir com os fãs dele. Ó, já são 2 assassinatos na conta do Clube dos Números. E aí, a terceira... O assassinato só conta se é pessoa, pô. Se não é pessoa, não conta. Pode cometer crime. O personagem é a combinação das duas ideias, sendo criada a partir de um objeto com memórias, mas que eram tão tristes que despertaram sentimentos complicados a partir disso. A Cologne é uma boneca que o Heartland fica manipulando pra lutar por ele, ameaçando jogar ela de volta nas ruas, dando pra personagem uma história interessante, misturando essa coisa de fofura e terror ao mesmo tempo. Ao final do duelo, ela obviamente é conquistada pela amizade da turminha e nunca mais vai se sentir sozinha, porque ela vai se tornar uma personagem recorrente no mangá. O deck da personagem é todo baseado nessa história pessoal dela, que a gente lendo o mangá conseguiu saber quem foi que jogou ela fora. É um detalhe legal. Então os monstros começam fofinhos igual ela era no passado, mas quando são jogados fora pro cemitério, eles voltam com níveis altíssimos nessas versões assustadoras. Aqui eu só acho que eles perderam a oportunidade de fazer o Xyz ser ela em si, ou pelo menos uma boneca com um paralelo mais direto pra ela, porque esse Zombinstein tá meio perdido no rolê. Eu queria ter visto ela se juntar ao deck do Yuma como uma metáfora de que ela nunca mais ficaria sozinha. E eu falo isso porque é daqui pra frente que o mangá vai entrar naquela ideia dos números serem originalmente cartas em branco que vão responder e se moldar aos desejos e sentimentos do duelista que for usar eles. Como eu disse antes, o mangá de Zexal é um caso especial por ter começado praticamente junto do anime. A questão é que o anime em si levou 2 anos pra terminar, e o mangá durou 5. Então, mais ou menos nesse ponto, quando o anime terminou entre os volumes 5 e 6, o Yoshida lançou umas notas de produção dizendo que ia focar totalmente numa nova história pro mangá, dizendo que agora vai, hein? E por isso ele trouxe 2 personagens completamente inéditos pra gente. Legais. O Yagumo e a Luna. Depois da derrota de todos os vilões que iam aparecendo, e inclusive alguns... Eu achei o design dos 2 legais. Que a gente nem viu direito, foi de um quadro pro outro só pra fazer volume, o Heartland decide usar o as dele, o melhor de todos, o mais fiel à causa, que resolveria tudo e jamais trairia ele. O Yagumo é um vilão com muitas camadas, que vão se revelando bem aos poucos na história, até a coisa mais óbvia do mundo acontecer, em que ele para de fingir que tá trabalhando pro Heartland e se revela como o verdadeiro final boss da história. O legal de ter essas notas de produção é que o Yoshida comentou sobre a criação do personagem. A ideia era ter uma antítese ao grupo de heróis.
fazendo um cara que agisse completamente sozinho, mas que fosse tão poderoso e envolvido em tantos plots diferentes, que daria a impressão de ser também um grupo de inimigos. Só pra quando chegasse lá no duelo final, ele parecia ainda mais implacável, por ter sido um exército de um homem só, já que ele é inimigo de todos os protagonistas, mas pra cada um ele vai dar uma razão diferente. A base da história dele se conecta com o Shark, O Aizen, o cara, né? fazendo uma reimaginação do mesmo trauma que o nosso co-protagonista sofreu no anime. Alguns anos antes, o Shark trombou com o Yagumo durante as finais de um torneio super importante, mas ele viu que o garoto tava roubando cartas. E como os dois já se conheciam, por algum motivo, o Shark decide levar a culpa pelo Yagumo, sendo ele o desclassificado do torneio e nunca mais foi convidado pra nenhum outro, igualzinho ao trauma dele no anime. Mais pra frente a gente vê mais flashbacks ainda mais antigos, explicando que os dois cresceram no mesmo orfanato e viam nos duelos a possibilidade de ter um futuro melhor. O draminha é que o Shark Shark burrão, né, mané? sempre foi todo depressivo, sempre se achou menor que o Yagumo, que se dava bem com todas as outras crianças. Por isso ele preferiu sacrificar a própria oportunidade pra manter a do amigo, porque na cabecinha do Shark ele nunca mereceu ser feliz. Então, Ed... E novamente é o Oni Azul, né? Paralelo a isso, a gente tem a Luna. Se lá no anime o Astral se mostrava um cara inseguro, com medo de perder duelos e nunca recuperar as próprias memórias, aqui essa dinâmica se inverteu. Vendo que cada número trazia tudo o que existia de pior em cada ser humano, ele fica com medo do que isso quer dizer sobre ele mesmo, que precisa ter todos os 100 de uma vez só. Aí entra a Luna. Ela concorda com ele e por isso quer destruir todos os números. Só que ela não quer nem saber o que pode acontecer ou não com o Astral se ele reunir tudo. Pra ela, o problema é conceitual. As cartas físicas não precisam nem existir pra criar desgraça. Só a simples ideia de cartas tão poderosas já parece o suficiente pra fazer os duelistas brigarem, trapacearem, sabotarem uns aos outros na busca por elas. Então, na visão da garota, a existência dos números, fisicamente ou não, já é um erro. Mas, como ela é uma cientista e não duelista, ela preferiu testar o Shark num duelo, em que ela obviamente foi derrotada, mas ficou feliz com isso. Aí explicou toda a história e convidou o Shark para ser o escolhido dessa missão, se aproveitando um pouco da depressão dele, fazendo o garoto sentir pela primeira vez na vida que tinha um propósito. Então sim, de certa forma, esses dois novos personagens mais uma vez colocam o Shark numa posição de destaque em Zexal, só que dessa vez sem as maluquices dizendo que é porque ele foi muito importante no passado ou coisas do tipo. A Luna é claramente uma releitura da Rio, dando motivos pro Shark ter que lutar contra os números e o Astral. Já o Yagumo é uma releitura do Nash, externalizando dele esse papel de verdadeiro vilãozinho por trás de tudo. E daí surge esse plot de verdade pro mangá seguir. Vai rolar uma guerra por esses números, entre o Yagumo versus o Shark versus o Yuma e versus o Kaito, que eventualmente volta, já que ele ainda tem que salvar o irmão dele. Talvez a única crítica realmente negativa que eu tenha a fazer pro mangá é que às vezes ele gasta páginas demais pra falar uma coisa super simples ou pra ficar revisando capítulos anteriores. Porque primeiro deve ser pra criança, né? O público-alvo deve ser mais jovem. Segundo, que ele não devia ser semanal, né? Devia ser mensal. E mensal tem essa característica da pessoa esquecer, ainda mais nessa época que não tinha exatamente a cultura da internet, de ler mangá na internet, essas coisas que tem hoje em dia. Então, eu entendo que pode ser um exagero, pode ter errado, mas o princípio parece correto. Aí do nada ele dá uns cortes súbitos em que vários duelos já aconteceram e a gente só fica com o resultado. 2 desses acabaram sendo importantes. O que trouxe o Kaito de volta, com ele salvando a Kotori de um sequestrador sinistro, e outro pro Shark, que a gente já tinha visto farmando vários números por aí, mas que agora enfrentou esse mesmo cara que o Kaito tinha acabado de derrotar. Aí depois de uma baita enrolação com todos os personagens pensando no porquê estão lutando, de novo eles dão uma cortada e vão pra Kaito
Yamato versus Shark do nada. E aí, nesse duelo, algo muito interessante acontece. Os números 13 e 31 se auto-invocam dos decks dos dois duelistas. E eles são os demônios Caim e Abel, armadilhas deixadas pelo vilão que fez aquele capanga dele perder de propósito pros dois, pra entregar esses números sabotadores pros protagonistas. A ideia é que o Yagumo tá o tempo inteiro criando as cartas Xyz pros planos dele, e nesse caso ele fez dois que forçariam os duelistas a se atacar todos os turnos, levando a destruição mútua deles pro Yagumo eliminar os dois adversários de uma só vez sem nem ter tido tanto trabalho assim. Nisso, o Yuma surge do nada propondo um desafio contra o vilão. Já teve mangá mensal que eu acompanhava e eu esqueci quem era o protagonista. Pô, isso tá de sacanagem. Se ele vencer, é pra soltar os dois amigos. Aí o vilão aceita, já quer derrotar os três, né? Mas os dois duelos seguem em paralelo, e eles não têm muito tempo, fazendo o Yuma sugerir começar com só 2.000 pontos de vida, dando 1.000 pra cada amigo aguentar mais 2 turnos extras. Aí o Astral vai além. Ele sugere dar 1.001 pontos pra cada, porque num Yu-Gi-Oh! Altamente competitivo, só o último ponto de vida é o que importa. Então se ele desse 500 a mais ou 1 a mais além dos 1.000, nesse caso dá literalmente na mesma, um terceiro turno extra. Isso por si só já foi uma ideia bem fora da caixinha, gostei. Legal. Mas ainda consegue ser o setup perfeito para alguns outros momentos que vão rolar logo em seguida. Isso deixa até a Luna impressionada com o quanto o Yuma é altruísta. Aí o Shark, na depressão dele, diz que se for para salvar alguém, que dê então todos os pontos pro Kaito, porque ele tem uma família, tem objetivos, blá blá blá. Aí vem o Yuma com um papinho de amizade, de que não, que todo mundo é igualmente importante pra ele. E aí cria-se o primeiro vínculo entre os garotos, que se traduz numa nova cartinha, num novo tipo de invocação, os Shining Xyz. O Utopia One tem como efeito justamente essa ideia de sacrificar tudo até ficar só com um ponto de vida sobrando, seja pra transformar todo o resto no ataque do monstro, ou pra limpar o campo inteiro, pra passar um café, pra fazer o que o roteirista precisar que seja feito. Aqui o Yoshida tinha lançado mais uma das notas de produção dele, explicando o quão difícil é escrever uma história de Yu-Gi-Oh! Quando um duelo acontece, meio que todo o plot para de andar, mas obviamente eles não podem só pular. Um duelo de um anime de jogo de carta, né? Sério, entre aspas, ele primeiro define o deck do personagem, depois ele faz uma... vai retroagindo. Ele define o deck e define o final do duelo. E aí ele vai voltando o duelo até o primeiro turno pra saber exatamente as jogadas que ele tem que fazer. É assim que se faz um roteiro de uma história de duelo, pra quem tiver curiosidade, quiser fazer uma fanfic de Yu-Gi-Oh! Ou de card game, que tem jogo de card game. Você define qual que é o baralho do jogador, quais são as 40 ou 60 cartas que estão lá, ou 50... Aí você escolhe qual que vai ser a última jogada que vai vencer o jogo e você vai dali pra trás. Não é do início pra frente, é dali pra trás. Só que tem um outro método, né? Tem um método do YOLO. Um método de, tipo, eu vou criando enquanto a partida vai passando e você, né? É tipo o Yu-Gi-Oh! Clássico, assim, né? A carta sai na hora que for necessária e o efeito é o que o autor quiser. O Yu-Gi-Oh! O Yugi tem um monte de carta que nunca teve no baralho dele, por aí vai. Aos duelos em Yu-Gi-Oh, né? Então ele falou que era difícil. Tipo, do nada ele tira uma carta de ritual que nunca teve no baralho, né? Esse tipo de coisa. Cada partida ele tem uma carta nova. E o baralho dele aparentemente é composto de várias cartas individuais. Tipo, são 40 cartas únicas. Pra ele ter. E ele tira no momento que ele precisa. Encontrar um equilíbrio entre entregar os duelos e a história, se esforçando ao máximo para fazer as duas coisas trabalharem junto, em partidas que fossem complicadíssimas para ter uma conclusão que não fosse só uma vitória, mas uma vitória que desenvolvesse os personagens em si. Isso. E realmente, lá no anime de Zexal já tem muitos duelos desse tipo. Todo duelo de Yu-Gi-Oh!, de uma batalha de Yu-Gi-Oh! De card game, é igual um duelo shonen. A luta de cartas significa o desenvolvimento de personagem.
Mas a sequência final de duelos aqui do mangá é puro ouro. O Yuma consegue vencer e salvar os amigos, beleza. O Shark até fica grato por isso, mas o Kaito não. Porque ele já estava sendo manipulado pelo Yagumo, que tinha sequestrado o Haruto e colocado como condição para liberar o irmãozinho ter o sacrifício voluntário do Kaito no duelo. Meio que era tudo uma armação, e agora falhou. Então pro Kaito não resta nada, além de tentar desafiar diretamente o Yuma pelo vilão ao qual ele tá servindo, entre aspas. Aí entra de novo essa ideia do mangá usar melhor a ideia dos números serem sempre cartas em branco pro duelista criar os dele. O Yagumo já tinha feito isso umas 10 vezes ao longo da série, tanto pra ele quanto pros capangas. E agora ele dá uma carta em branco pro Kaito usar também. E aqui ele tem só 4.000 de ataque, pra se contrapor ao novo as do Yuma, que pelo efeito fica com 3.999. E aí, olha que releitura muito esperta. Yu-Gi-Oh! Sempre colocou os monstros dos rivais para ter 500 a mais de ataque que o do protagonista, representando essa ideia de um desafio a ser superado. Mas como nos mangás eles geralmente obedecem ainda menos às regras da Konami, eles podem colocar esse ataque todo quebrado, para ter uma diferença que seja literalmente tudo por um fio. O Yoshida fala que tem dificuldade para pensar em bons duelos, mas ele entregou, viu? O Yuma conseguiu superar essa situação limite e mandar... Vamos lembrar daqui, a dificuldade do cara de escrever bons duelos é a dificuldade do cara no ambiente comercial japonês para escrever uma obra de uma grande fanbase para honrar o legado de um autor que ele admira e que é publicado numa revista oficial com um trabalho mensal que tem que ser feito, revisado e validado. A dificuldade do cara tá nisso. Não é o cara em casa escrevendo fanfic com dificuldade, né? Então, o nível de dificuldade do cara, ele tá é o mestre com dificuldade. Não é você iniciante, você, pessoa aqui, né? Qualquer. Você iniciante que não sabe escrever, né? Tinha um anime semanal, mas tinha um mangá mensal que eu tô falando aqui, né? Eu acho que é mensal o mangá. E o anime, ele é feito em levas, né? Você tem uns 3 episódios. Tudo bem, existe anime que é feito semanalmente e é entregue em cima da hora mesmo, que não é ideal. Yu-Gi-Oh! Eu imagino que fosse entregue com o quê? 3 dias de antecedência, uma semana de antecedência. Tinha 2 ou 3 episódios já prontos. Mas de qualquer forma, o cara tá trabalhando no mangá e no anime. Bizarro. Discursinho sobre amizade é o que faz o Kaito perceber que não precisa sofrer sozinho. Ele pode contar com os amigos para derrotar o Yagumo e resgatar o irmão. E aí tome mais uma conexão entre os garotos, com o Kaito e o Yuma criando outro Shining 39 paralelo, o Utopia The Lightning. E essas 2 cartas vão ser importantíssimas para a releitura final que o mangá vai fazer em relação ao anime, quando a gente descobrir um segredo. E o anime normalmente tem vários escritores, né? Você tem escritor de episódios, tem escritor de cena também, dependendo do tipo de cena que você está chamando e tal. Depende de como que é o Yu-Gi-Oh! Mas ele não deveria fazer tudo sozinho. Mas tem anime que é só um roteirista para tudo mesmo. Por trás do Yagumo. Depende se a série é fechada, aberta... Tipo Agora que os 3 protagonistas se viraram, né, contra o vilão, ele decide fazer chantagem emocional, explicando o porquê dele ser tão malvadinho. É porque o irmão mais novo que ele tinha morreu nas mãos dele. Então o Yagumo não vê mais sentido em existir e quer levar o mundo todo junto com ele. Super saudável, é assim que se lida com problemas. Ele cresceu naquele orfanato porque os pais morreram num acidente, deixando ele e o irmãozinho sem ninguém. Mas como o outro era bem mais novo, ele foi adotado imediatamente, quebrando ainda mais o coração do Yagumo. Tô de olho, Sr. Yoshida, reutilizando o plot dos irmãos do anime, né? Então o Yagumo só queria se tornar campeão de duelos pra chamar a atenção do irmão e encontrar ele de novo. E funcionou. O problema é que esse momento que deveria ser feliz acabou não sendo, já que o irmãozinho tinha uma escuridão assustadora nos olhos dele. E é aqui que o mangá me ferrou um pouquinho, porque eu sinceramente não entendi muito bem o que eles explicaram. Esses 2 irmãos são desenhados de maneira muito parecida, o que eu imagino que seja uma referência aos gêmeos de Yu-Gi-Oh! R, em que não saber qual dos temas estava em cada parte da história era parte do mistério. Só que aqui, não sei, o irmão mais novo se meteu em esquema de aposta. A família...
cara se meteu em Beth e Tigrinho, mano. Filha dele quebrou e por isso largou o garoto na rua, que então ficou sabendo da fama e fortuna do irmão mais velho e quis se reencontrar com ele pra fazer esquema de novo e recuperar tudo que perdeu. A confusão é que eu acho que um dos delinquentes pro qual o Yuji tava devendo dinheiro acabou matando ele e de alguma forma o agiota conseguiu possuir o corpo do garoto pra enganar e extorquir o Yagumo. Talvez tenha alguma coisa a ver com o poder dos números, não sei. O mangá Que doideira. só mostra um painel em que um dos irmãos está cercado pela influência maligna das cartas Exis, mas aparentemente é o Yagumo, porque quando ele se encontra com o Yuji Fake, ele mata o irmão uma segunda vez. E por isso se sente culpado por ter matado indiretamente primeiro e mais direto agora. É alguma coisa assim, foi o melhor que eu consegui entender. Não sei como outro cara possui o irmão, são muitos buracos nessa história e assim como o Yuma falou logo em seguida, eu não entendo nada dessas coisas complicadas, vamos direto pro duelo. E vai ser um igualzinho ao que teve no final de Zexal 1, no que a Konami chama de Boss Duel. O adversário começa com 12 mil de vida e a turma vai alternando quem joga cada turno. O Shark já tira 4 mil logo de cara, o Kaito só tanca um ataquezão pra mostrar que tá mesmo do lado dos amigos, e isso traz aqueles vínculos de novo, com o Yuma tirando mais 4 mil usando o monstro que ele faz com o Shark, e os 4 mil que falta com o monstro que ele faz com o Kaito. Mas óbvio que o Yagumo vai sobreviver no último segundo, conseguindo sobrar 100 pontos de vida por causa de uma carta lá. Só que aí o corpo dele simplesmente não aguentou tanto poder assim. E aí ele não consegue mais segurar ela, a verdadeira vilã do mangá. Então a Era, deidade do desespero, se manifesta de dentro dele, para se mostrar como uma antítese direta ao que o Astral representa como a esperança. Mais uma vez, nas notas de produção, eles explicaram. Essa personagem foi uma ideia totalmente de última hora. O plano era sim seguir com o Yagumo até o final. Mas lembra que eu disse que eles deram bola demais pro desenhista do mangá? Num belo dia, ele disse que estava cansado de desenhar o Yagumo toda hora. Meio que saiu pela culatra o fato dele ser onipresente na história. Então ele perguntou se não podia fazer uma coisa diferente, tipo uma gostosa peituda. Não, ironicamente, a gostosa surpresa era uma gostosa de fato, né? Uma coisa diferente, tipo uma gostosa peituda. E o próprio Takahashi mandou um: eu gosto de como o Sr. Miyoshi desenha mulheres. Então é isso. De repente tivemos uma gostosa surpresa pra fechar o mangá. Pelo menos o Yoshida mais uma vez soube trabalhar bem as ideias originais de Zexal, entregando uma ótima releitura final usando essa personagem como centro. Ela é essencialmente o plot dos Barians condensado de uma só vez. Ela é a sombra que a luz da esperança sempre vai produzir. Uma entidade que viaja entre universos, como se fosse um... Isso é um ótimo exemplo de como mangás têm improviso. A galera acha que é tudo planejado desde o início. A habilidade mais importante para mangaka, isso foi dito por vários mangakas e editores, é improviso. A quantidade de coisa que muda durante a produção da história é muito grande. Vontade do autor, recepção do público, questões ambientais, do ambiente do autor, né? Sociais, temas, ele tá preparando... Isso já aconteceu, tá? Na Shonen Jump, se eu não me engano. Uma história tem uma grande revelação de um tema específico. E um outro mangá também ia fazer a mesma coisa, muito parecido. E aí um mangá que era menos popular mudou o que ele ia fazer para não competir diretamente com o mangá mais popular. Isso acontece também. Então, ideias novas surgem quando você está pensando na história. Do nada vem uma ideia incrível que você não pode deixar passar. Então, o improviso é muito bom. Que bom que o cara é foda nisso. Um tubarão atraído pelo cheiro da esperança. O Dr. Faker ter alguma esperança de salvar o Haruto abriu um portal entre as dimensões para que ela chegasse até esse mundo. Ela só não contava com o pai do Yuma abrir uma segunda porta, só que de esperança pura mesmo, por onde o mundo astral mandou um agente deles para finalmente se contrapor a ela. Como isso pegou a mulher de surpresa, nunca tinha acontecido antes, só deu tempo da Era fragmentar
fragmentar as memórias desse agente, explicando o porquê delas terem virado as 100 cartas Xyz dessa história. O nome dela é Era, Hera ou Ea? Ea é o... é do Enuma Elish. Heract? Eu não conheço. Hera é uma deusa, Era também é uma deusa, né? Que o anime nunca deu uma resposta de verdade. Então o mangá se aproveitou explicando o porquê da tempo da Era fragmentar as memórias desse agente, e explicando o porquê delas terem virado as 100 cartas Xyz dessa história. Algo que o anime nunca deu uma resposta de verdade. Então o mangá se aproveitou dessa ideia pra ele. Por isso essas cartas têm toda a influência negativa nas pessoas. Apesar de uma origem benigna com o Astral, as cartas em si são criações da mulher. Então isso já até resolve o grande medo dos protagonistas, né? Usar esses poderes não vai fazer deles maus, não. Então bora pra um duelo final sem dó. Do nada o espírito do pai do Yuma aparece, falando que existem 4 poderes essenciais da dimensão astral e que ativar eles pode ser a chave pra vencer. Sabe como os Baryons têm praticamente o mesmo design da versão humana, só meio alienígena de corpo lisinho? Eu acho muito estranho esses Baryons aí, eu não gosto deles não. O mesmo design da versão humana, só... Eu não gosto muito disso não. Eu nem vi o plot, mas eu joguei no Duel Links e achei isso muito estranhos. Meio alienígena de corpo lisinho? Então, olha os avatares dos nossos protagonistas quando eles usam esses tais poderes. O Kaito é a manifestação do poder dos céus, por isso ele tava voando aí o tempo todo. O Shark, obviamente, é o poder dos mares. E o Yuma, conectado ao Astral, representa o poder da luz. Então, quem será que vai representar a Terra nessa ideia? Rapidinho, eles se dão conta de que vão precisar do Yagumo para derrotar a Era. O que me faz pensar se isso aqui não foi um test drive para as ideias de Arc V, né? 4 jovens representando 4 conceitos diferentes que precisam se unir para derrotar um vilão que surgiu da corrupção de um deles. Então, sabendo que existe uma chance de redenção, o Yagumo apaga as cartinhas que ele adorava imprimir toda hora e manda ela para os novos amigos usarem contra a vilã. O Shark cria o número 37, tecido pela esperança, e o Kaito o número 38, o arauto da esperança. Os dois números imediatamente anteriores ao 39 de sempre do Yuma. A vilã também cria um chefão para ela, o Anti-Hope, deus do desespero, mas ele não teve nem chance. Agora que até o Yagumo também criou um vínculo com o Yuma, parece o Obelisco. A nova carta que os dois imprimem é algo que traz a Xyz Change pro mangá, porque ao sobrepor os Xyz criados com o poder da amizade, o poder de Zexal invoca eles mesmos no campo, na forma do Shining Number Zero Hope Zexal, uma carta que precisou ser banida quando saiu no OCG e TCG, porque ela é simplesmente muito roubada. Não precisa nem ler o efeito, ele se resume em descartar um dos materiais e o seu oponente fica proibido de jogar Yu-Gi-Oh! É até engraçado como a Era perdeu imediatamente quando o monstro chegou. Não teve nem aquela coisa de bate e volta com uma carta aqui, um efeito ali, não. O Hope Zexal é invocado, nega tudo antes mesmo da mulher pensar em tentar, rasga o deus do desespero no meio e aí ela não tem nem reação. Foi de Olavo na hora. Do Neida. O foda é que Yu-Gi-Oh! Ele não tem espaço pra volta, né? No sentido de tudo que o personagem inimigo pode fazer é preparar cartas pro futuro, né? Tudo bem que hoje em dia tem a Hand Trap, que ajuda nisso, apesar da Hand Trap ser um outro problema de outra coisa de game design. Mas numa luta, o cara que tá lutando, o outro pode defender e contra-atacar. No Yu-Gi-Oh! Não, tem os turnos, né? O final do mangá é todo bonitinho e satisfatório, como vocês devem imaginar. O cabelo do Yagumo abaixa pra simbolizar que ele não é mais um vilão. Ele e o Shark reatam a amizade. O Haruto fica de boa e o Kaito não precisa mais ser Ed. É tudo muito feliz. O Yoshida acaba fazendo a mesma coisa que pra mim já foi um erro lá no anime, que é forçar um duelo final entre o Astral e o Yuma, que sinceramente eu não acho necessário. Sim, eu sei que a referência ao Aten vs o Yugi,
mas pra mim é muito final cara de novela por não saber como encerrar melhor a história. O simbolismo e as mensagens por trás são legais, mas eu não acho que precisava ser um duelo pra essas coisas acontecerem. Na última nota de produção que o Yoshida soltou, ele comenta justamente sobre isso. Quando o mangá terminou, Yu-Gi-Oh! Tava prestes a fazer 15 anos, e o Yoshida já trabalhava com a marca há 11. Zexal foi a primeira obra autoral dele, do começo ao fim, tanto em anime e agora em mangá. Então ele tem uma gratidão enorme ao Takahashi pela confiança, por ter essencialmente dado a carreira inteira pra ele. E é esse tipo de coisa que ele quis representar nesses duelos finais, tanto do anime quanto do mangá. Ele queria trazer a ideia de que, assim como Yuma, ele próprio deveria seguir em frente mesmo quando certos caminhos da vida dele chegassem ao fim, em que grandes amigos se veriam... Se não tivesse duelo, o povo ia reclamar, com certeza. Com certeza, a expectativa do público, mesmo que não seja o melhor pra história em si, pra trama, pro roteiro, pra narrativa, vai ser a melhor coisa pro público, né? Forçados a se separar. É a chance para conhecer gente nova, para enfrentar desafios diferentes e escrever a sua própria história, metaforicamente pro Yuma, literalmente para ele. Eu acho uma mensagem extremamente bonita por si só. O Yoshida é sem sombra de dúvidas a pessoa por trás dessas produções pela qual eu mais desenvolvi alguma admiração e apego. É uma pena que o cara tenha ido à falência e nunca mais trabalhou em nada na vida dele. Eu tô brincando. Ah, caralho! É o seguinte, que susto, filha da puta, mané! Que susto desgraçado, Rafa! Vai tomar no cu, cara. Eu falei, não é possível. Já era, Yu-Gi-Oh! Já era então, né? Morreu o Takahashi, morreu o Yoshida, já era. Acabou, não tem mais. Só falta o desenhista morrer também, porra. Caraca, que susto, mano. Que trollada master no final, cara. Tomei jumpscare aqui. Eu falei, pô, então já era. Não tem mais como continuar Yu-Gi-Oh! Né? Sem o Takahashi, sem esse cara. Nossa. Tanto ele quanto o desenhista desse mangá voltam para fazer o famigerado mangá de Arc V. E o Yoshida continuou trabalhando nos animes de Yu-Gi-Oh! Até Vrains, apesar de nunca mais ter sido o roteirista principal. Ah, e foi ele também quem escreveu aquele mangá de histórias do OCG, que vai ganhar uma adaptação em curtas animados começando agora em abril de 2025. Inclusive, enquanto eu gravava esse vídeo, tem react inclusive aqui da gente comentando. Master Duel lançou uma prévia disso aí e parece que tá legal. Eu ainda quero segurar a minha expectativa porque, sinceramente, ninguém entendeu direito como esses curtas vão funcionar, né? Então, não sabe se aquilo ali foi foi um teaser, se foi um trailer, se foi um episódio em si. Todos os mangás de Yu-Gi-Oh! Que eu li até agora, o de Zexal realmente me pareceu o melhorzinho entre eles. Mas eu admito que eu gostei muito mais dele por causa desse tanto de material sobre os bastidores de como é trabalhar em Yu-Gi-Oh! E me deixa bastante feliz saber que o Takahashi pode descansar em paz, porque o universo dele ficou essencialmente nas mãos de quem era o melhor amigo dele lá dentro. Isso aí. Pô, que bom, pô, que bom. Tô feliz. Esse vídeo me deixou feliz. Parabéns ao Rafa, ficou ótimo. Obrigado aí, Rafa, por trazer esse vídeo top pra gente. Gostei muito. Me deixou esperançoso para o futuro de Yu-Gi-Oh! Então se inscreva no canal do Qualquer Coisa, caso não estejam inscritos, um dos melhores canais sobre animes, mangás e cultura asiática, pop de jogos. Você vai encontrar por aí ótimos vídeos. Final feliz. Até a Konami. Tem a Konami ainda no final, mas no momento foi o final feliz. No spin-off, na continuação, vai dar merda, mas agora foi o final feliz.